Neste vídeo você vai conhecer a história de um empresário excêntrico de Hong Kong que mentiu, manipulou e encenou por anos para tentar convencer a Forbes de que era mais rico do que realmente é. Quem é esse empresário e qual é o seu negócio? E será que vale tanto aparecer na lista de pessoas mais ricas do mundo da Forbes? É isso que vamos descobrir nesse vídeo. Esse é Calvin Law, empresário e CEO da RLI International, uma corretora de seguros de Hong Kong. Em setembro de 2022, ele deu início à última fase de seu plano que já estava em curso há anos e que tinha como objetivo final o colocar, mesmo que momentaneamente, na lista de pessoas mais ricas da Forbes. Tudo começou 2 anos antes, quando, motivado a entrar para a lista, Law percebeu que precisava chamar a atenção da Forbes de alguma forma, mas sem indicar que ele estava interessado. Era necessário fazer com que a iniciativa partisse da revista. Com isso, ele começou a pagar pessoas em várias partes do mundo para escreverem artigos sobre ele. Os temas eram variados e começaram falando sobre seu sucesso, suas ações de filantropia e, finalmente, como ele era um bilionário esquivo e discreto que valorizava sua privacidade acima de tudo. Com o tempo, essa fama acabou se espalhando, tanto que até mesmo veículos da mídia tradicional acabaram sendo ludibriados pela farsa. BBC, CNBC, The Independent, entre muitos outros, começaram a marcar entrevistas com Law, onde ele falava sobre o seu sucesso e negócios, mas também sobre seus gostos culinários e o mercado de criptomoedas. Mas em uma dessas entrevistas, o empresário afirmou que a própria Forbes havia o reconhecido como bilionário. Isso causou uma surpresa no pessoal da revista Forbes, já que eles não lembravam de ter citado o empresário. Acontece que, após investigarem internamente, de fato havia uma publicação da Forbes no Oriente Médio, redação gerida de forma independente, que havia citado Calvin Law como um bilionário de Hong Kong. Após uma investigação, foi descoberto que essa matéria era, na verdade, um artigo pago pela própria equipe de marketing de Calvin Law. Ou seja, era mais uma das farsas do empresário, mas uma muito bem pensada. Ele sabia muito bem o que estava fazendo, só que para a revista, ter mexido diretamente com a imagem dele tinha sido ir longe demais. Por isso, uma força-tarefa foi montada para descobrir a verdade sobre Calvin Law. Ele era mesmo bilionário como afirmava ser? Em menos de 2 anos, eles chegaram à conclusão. A investigação da revista começou ainda naquele ano e envolveu mais de 40 pessoas em 6 países diferentes. O primeiro passo foi analisar todos os documentos e informações disponíveis sobre Calvin Law. E o mais interessante dessa parte é que a própria Forbes possuía alguns, já que intermediários às vezes enviavam documentos carimbados como confidencial para a redação da revista, tentando incitar esse interesse pelo empresário dentro da redação, afirmando que havia esse empresário extremamente bem-sucedido e reservado em Hong Kong e precisava ser entrevistado e convencido a entrar para a lista de bilionários da Forbes. Durante esses anos, Calvin Law afirmava ter se formado em Harvard, afirmou ter vários negócios. Ele se diz CEO da RLI International, definida como a maior corretora de seguros do mundo, com mais de 1 bilhão de ativos e prêmios. Também dizia ser fundador da RLI Capital, uma gestora de recursos também localizada em Hong Kong com algo entre 8 e 10 bilhões de dólares em ativos, a depender da fonte. E não para por aí. Ele também afirmava ser proprietário do Hotel 5 Estrelas Mandarim Oriental em Taiwan. Ele também é fundador de uma organização de filantropia que já teria doado mais de 250 milhões de dólares para a caridade. Além de ser proprietário de meia dúzia de casas luxuosas ao redor do mundo, de um jato particular avaliado em 60 milhões de dólares, investidor da equipe de Fórmula 1 Williams e, pasmem, possuir uma coleção de champanhe de colocar inveja em qualquer colecionador do mundo, avaliado em 250 milhões de dólares. Com certeza eram conquistas impressionantes e que, de fato, passava a nítida impressão de que ele era mesmo um bilionário.
Mas depois de investigarem todas essas informações, os jornalistas da Forbes chegaram à conclusão de algumas dessas informações eram puramente mentiras e outras eram meias-verdades. Logo de cara foi descoberto que ele não tinha nenhuma associação ou dinheiro investido no Hotel Mandarim Oriental e nem na equipe Williams. Sobre o hotel, o dono afirmou que em 2019 houve negociações, mas nada além disso. Já sobre a equipe Williams, ninguém sequer sabia quem era Calvin Lowe, o que apenas motivou os jornalistas a irem ainda mais fundo, descobrindo também que muitas das casas declaradas por Lowe como suas pertenciam aos seus parentes e amigos, além de também nunca ter pisado em Harvard. Só que isso não significava muita coisa, já que sua fortuna vinha das suas empresas que Lowe afirmava ser proprietário e CEO, e, portanto, investigá-las foi o próximo passo para desmascarar o empresário. A R.E. Lee Capital, que de fato existe e está localizada em Hong Kong, recebeu algumas indagações da revista. Em resposta, a R.E. Lee Capital afirmou que, embora Lowe seja na verdade filho do presidente da empresa, o envolvimento de sua mãe, Regina Lee, no negócio não deve ser mal interpretado como uma associação entre o Sr. Lowe e nossa empresa. Além disso, a corporação também declarou valores muito inferiores aos 8 bilhões de dólares sob gestão, como afirma Calvin Lowe. Com isso, só faltava a R.E. Lee International, a maior seguradora do mundo. Ela também existia e Calvin era de fato o CEO, só que ainda assim foram descobertas inconsistências. Um ex-funcionário do alto escalão vazou a informação de que a seguradora não movimentava mais de 800 milhões de dólares por ano e que o valor de mercado era de 60 milhões de dólares, acabando por fim com a mentira bilionária de Calvin Lowe. Segundo os repórteres da Forbes, mesmo somando todo o patrimônio de Calvin e seus pais, o patrimônio não chegaria a ser bilionário, sendo cerca de 200 milhões de dólares, muito abaixo do que o empresário afirmava possuir. Com todo esse dossiê em mãos e depois da Forbes informar que Lowe não havia entrado na lista de bilionários de 2023, um dos representantes dele enviou um e-mail dizendo que estava profundamente preocupado com o desrespeito da Forbes pelas conquistas financeiras do Sr. Lowe. Depois de compartilhar as descobertas com Lowe, incluindo o fato de ele não ser bilionário, ele alegou ter perdido o interesse. Em comunicado à revista, sua assessoria escreveu: Sr. Lowe expressa sua preferência em ser excluído das classificações de riqueza publicadas pela Forbes. Além disso, ele gostaria de deixar claro que não deseja que escrevam sobre ele na Forbes. Essa história pode parecer insana demais para ser verdade, mas não é a primeira vez que a Forbes passa por algo como isso. Outras pessoas já tentaram mentir sobre seu verdadeiro patrimônio para a revista antes, incluindo até mesmo o ex-presidente americano Donald Trump. Dá para acreditar? E você? O que acha de todo esse esforço de Calvin Lowe para aparecer na lista da Forbes entre os bilionários mundiais? Aposto que você conhece alguém que, assim como Lowe, vive mentindo sobre sua verdadeira condição financeira. Obrigado por ter ficado até o final. Nós separamos esses 2 outros vídeos aqui para você. Clica em um deles e nos vemos lá. Antes de sair, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like no vídeo. Grande abraço e fiquem com Deus!